O problema não é só o atraso. Cada dia de navegação de um grande petroleiro desse são alguns milhares de dólares literalmente queimados para esses navios navegarem. Portanto, eu tenho que acrescentar isso no frete que está levando todas essas mercadorias. Caos no Mar Vermelho, no Terraço Cast de número 411. A vinheta inicial é Gunther Hutze, professor de Relações Internacionais da ESPM, falando à CNN a respeito do tema principal deste episódio. A briga pelo que sobra do orçamento, ela vai melhor para aqueles setores que estão mais bem organizados, mais bem planejados e que, portanto, conseguem fazer uma pressão maior. Everybody kind of had an ugly 22, and then we didn't see the bounce in 23 in the private markets. And what you're going to see in the private markets, largely because there's no shorting, there's no trading in and out, you're really going to see who's delivering value for their customers, who's really able to drive growth from both a top line and bottom line perspective, and which are really the great companies that are taking advantage of everything from AI to cloud infrastructure. Economia, política, mercados e o que for relevante do Brasil e do mundo. Isso é Terraço Cast. Fala pessoal, tudo bem? Caio Augusto falando da noite, na verdade já passou da meia-noite, então já posso chamar de madrugada, do dia 22 de janeiro de 2024, segunda-feira, em Ourinhos, no interior de São Paulo, abrindo a temporada 2024 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste episódio que você irá ouvir agora, me acompanham as seguintes figuras terraceiras. Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiras e terraceiras! Alô, alô, minhas companheiras de podcast, Fer e Rê. Alô, alô, Caio Augusto. Eu percebi que aqui quem fala é a mulher do tempo sem tempo, né? E ela percebeu que o ano de 2024 será diferente. Será diferente porque eu percebi que eu não falava bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem alô, alô para os meus queridos companheiros de podcast. E isso é um absurdo, né? Então eu peço aqui desculpas, né? Desculpas acumuladas dos últimos anos de podcast, tá? Então é isso. Fica com esse alô, alô para todos os meus companheiros de podcast. E agora, uma novidade aqui para vocês do ano de 2024 é que eu e o São Pedro, a gente tá meio numa crise, que eu conversei com ele e pedi encarecidamente para no meu aniversário rolar aquele tempo bonito, aquele pôr do sol maravilhoso. E não apenas não rolou, como rolou uma chuvarada, tá? Uma chuvarada. E também no fim de semana, nas duas comemorações de aniversário, rolou uma chuvarada. Mas tudo bem, São Pedro, tudo bem, que a gente tá de boa, tá? Ainda tem muita água pra rolar, quer dizer, água pra não rolar, né? Água pra rolar quando precisa rolar, naqueles dias de semana, né? Que aí é bom, enche reservatório e tudo mais. E água pra não rolar nos fins de semana, que é quando a galera quer aproveitar, não é mesmo? Então é isso, fica aqui o meu recadinho aqui para São Pedro para esse ano de 2024. Nossa querida Raquel de Sá iniciando o ano com um educado meia-culpa. Se bem que, como nós discutimos as pautas em um mesmo grupo, certamente você já está desculpada antes mesmo de pedir desculpas. Também comigo neste episódio está Fernanda Mello. Oi, Caio. Oi, ouvintes do Terraço Cast. Que prazer estar aqui com vocês de novo nesse 2024, nosso primeiro episódio do ano oficialmente. Estou muito feliz de comentar com vocês sobre informações relevantes que não necessariamente estão repercutindo tanto por aqui em Terras Tupiniquins, mas que é interessantíssimo da gente ficar por dentro. Fernanda que traz agora um breve spoiler discreto de um foco maior que este podcast trará. Bem, se você prestou atenção na sonora dessa voz que aqui ancora, logo após a vinheta inicial, você também já entendeu. Vamos ao 4-1-1. Raquel, o que está acontecendo no Mar Vermelho e por quais motivos os impactos são globais? E agora vamos a eles, aos temas desse primeiro episódio de 2024, né? Gravado aqui no dia 19 de janeiro, exclusivamente para vocês, ouvintes terraceiros. Bom, o primeiro tema, então, é o que raio está acontecendo no Mar Vermelho, né? Então é isso, gente. A gente tem, né? Vamos primeiro localizar onde é o Mar Vermelho. Eu confesso que eu tive que dar um Google, né? Porque se tem uma coisa que eu sou ruim, é geografia física. Eu sofria muito na escola, gente. Era complicado. Eu chorava quando eu tinha prova de geografia física. Eu gostava mesmo de geopolítica, né? Eu preferia até as rochas. Eu confesso que eu preferia até as rochas e os climas do que ficar decorando capital e saber onde é o que no mundo. Então eu dei um Google e eu vi aqui que o Mar Vermelho, ele fica aqui, né? No Oriente Médio, entre ali Arábia Saudita, né, Egito, Sudão, Iêmen. É bem ali que fica o Mar Vermelho.
tá? E o canal de Suez fica ali, né? Fica no final dele ali. E é isso, gente. Por que eu tô falando do Mar Vermelho? Porque esse ano, infelizmente, começou com notícias sobre conflitos no Mar Vermelho, né? Então, assim, é uma extensão do conflito entre Hamas e Israel, mas é específico, né? Então, umas primeiras notícias já no final do ano passado falavam aí, né, sobre o grupo Houthis que estava fazendo ataques a navios no Mar Vermelho. E aí, por um tempo, muita gente achava, né? Então, enfim, aquele fim de ano, né? Notícia meio bagunçada e tudo mais, que estava se falando de piratas, né? De pirataria ali na região do Mar Vermelho. Que de fato acontece, né? Parece até piada, mas não, existem piratas sim hoje, que atuam muito no continente africano, né? Em algumas áreas ali, principalmente na Somália, né? Ali na costa. Porém, a gente os Houthis não são um grupo de piratas, tá? Eles são, na verdade, um grupo político-religioso, né? Foram, inclusive, aí na última semana, foi estabelecido pelos Estados Unidos, né? Ali nas guidelines de segurança americanas como um grupo terrorista, né? Então é um grupo paramilitar, né, político de cunho político-religioso que atua no Iêmen, que fica ali, obviamente que tem ali, né, fica nessa região do Oriente Médio, né, fazendo aí, tendo a saída para o Mar Vermelho. E esse grupo, né, esse grupo político-religioso, ele atua há muitos anos já, mais ou menos 10 anos aí nessa região. Ele acabou tomando parte do Iêmen, tem controle de uma parte, a outra parte, a Arábia Saudita, né, fez ali uma coalizão para tentar tirá-los do poder e aí colocar de volta o presidente que tinha sido deposto, blá blá blá, né? Blá 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 não, porque não é importante, mas porque eu não sei muito bem a história. Se vocês querem saber melhor, vocês vão lá para o Petit Jornal, que eles explicam, tá? Daniel Souza, o Tanguy ali explicam direitinho esse rolo pra vocês geopolítico. Mas a questão é que eles são um grupo político religioso, eles não são piratas, e eles estão atuando. Por que eles estão atuando no Mar Vermelho do nada? Eles atuam ali na região do Iêmen há um tempo, mas eles são financiados, são altamente apoiados pelo Irã, né? E o que o Irã tem a ver com tudo isso? O Irã, ele tá querendo mostrar serviço, tá querendo mostrar que ele não veio ali pra brincadeira, que ele é um país relevante, que eles têm poder militar e que eles estão apoiando o Hamas, né? Nesse conflito entre Israel e Hamas. E aí, como eles não querem participar diretamente, eles estão fazendo essa participação indireta, né? Obviamente que os Houthis não falam isso, os Houthis estão ali dizendo que estão fazendo todos esses ataques contra ao que está acontecendo ali, ao apoio ocidental a Israel, principalmente aí dos Estados Unidos, né? Do Reino Unido, e de que eles vão continuar fazendo esses ataques aos navios para realmente disruptar e mostrar a sua posição favorável ao Hamas nesse conflito. E aí, qual que é o gancho econômico, né? O gancho econômico é a inflação, gente. Vocês lembram o que aconteceu durante a pandemia? Que a inflação galopou, né? Teve alguns motivos pelos quais a inflação galopou durante a pandemia. E um deles foram os desequilíbrios nas cadeias de produção. A gente tinha tudo fechado, a gente falou muito disso aqui no Terraço Cast. A gente tinha tudo fechado, fronteiras fechadas, cidades, né? Fronteiras entre cidades na China, por exemplo, fechadas. Então, a gente teve um período muito crítico, né? Em que tinham navios de carga, né? Navios e mais navios atracados nos portos da China que não conseguiam passar, né? Então muitos navios, centenas de navios ali atracados sem conseguir pegar a carga e sair porque a carga estava, no meio de todas essas fronteiras fechadas na China. Então a gente teve não só na China, mas a gente teve muita disrupção por conta disso, fechamento de fronteiras, né? Fechamento de rotas importantes para o comércio internacional. E aí isso puxou o preço não só daquilo que estava sendo comercializado, porque obviamente fica uma oferta menor, porque estava, né, demorando mais para chegar, e também puxa o preço do frete, né? Porque os navios estavam lá, atracados, parados, etc., gastando tempo. Uma viagem que demorava 2-3 dias, né? Tava demorando 15 dias, e os fretes dispararam. E é mais ou menos isso que a gente tá vendo acontecer. É claro, em uma menor proporção, não tá nem próximo do que aconteceu com os preços dos fretes no auge da pandemia nesse momento, mas os fretes já dispararam mais de 120% desde o ano passado. Por quê? O que acontece? Basicamente, vai próximo de 15% do comércio global passa pelo Mar Vermelho. E lembram também quando aconteceu aí, há 2 anos, a questão do navio que ficou preso no canal de Suez, parecia uma piada, com vários memes e etc, mas também foi super grave pro comércio. Então, é a mesma região. E aí tem ataques contra navios comerciais que estão passando por ali, né? Então, os navios estão tendo que dar a volta no Cabo da Boa Esperança, lá embaixo. E isso faz com que, obviamente, a rota fique muito mais longa, e isso afeta o preço dos fretes. E aí, por isso, né, a gente viu o preço aí disparar. E, obviamente, que quem que vai ficar com, né, ninguém vai morrer com esse dinheiro, né? Vai pagar o pato. Não, o frete tá mais caro, mas
tudo bem, né? Isso pode pressionar a inflação, porque isso vai sendo cascateado pelos outros preços da economia, né? O custo são a inflação de custos e de produtos finais, porque esses navios estão transportando tanto produtos manufaturados, aí produtos finais, né, que vão ser importados por outros países, quanto insumos também, né, para serem utilizados na produção de outros bens em outros países. Então isso tende sim a pressionar a inflação global. Uma inflação que no mundo tava, assim, a gente tinha começado 2014 e ali, pô, legal, um ano bom para inflação, né? Quem sabe os bancos centrais já podem começar a reduzir os juros. Aqui no Brasil a gente já tá fazendo, mas se isso acontecer mais logo nos Estados Unidos, na Europa, isso favorece a gente aqui também. E plau, vem essa questão aí do Mar Vermelho, né? Então é algo com certeza para se ficar de olho e para ficar no radar e que a gente vai ouvir bastante nas próximas semanas. E aí tem o outro lado também da inflação que pode vir pelo petróleo. A gente sabe que essa região é muito rica em petróleo, então obviamente qualquer disrupção na produção, no comércio, na exploração e no transporte desse petróleo, isso também pode acabar impulsionando os preços de petróleo. Por enquanto a gente não viu ainda impacto no petróleo, só em alguns dias que piorou muito o conflito, porque a demanda tá mais enfraquecida, né? O mundo tá crescendo menos, a demanda por petróleo tá diminuindo, e a gente tem hoje outros produtores tão relevantes quanto ou até mais em outros países do mundo, como por exemplo os próprios Estados Unidos. Mas sim, pode ser aí mais um risco, né? Na verdade é um risco, né? E pode ser mais uma disrupção aí, que a gente veja um repique de inflação esse ano. Torçamos para que isso não aconteça. Infelizmente, tal qual acontece com a esperança que enche nossos corações e mentes em todo 31 de dezembro, os problemas que aparecem no início de todos os anos não são novos, mas sim uma continuação do que já se passava nas horas anteriores. No caso dessas questões todas que envolvem o Mar Vermelho, que é não apenas uma passagem bastante importante em termos logísticos, como também uma região cercada de conflitos armados em plena operação, temos complicações que acabam tornando o mundo todo mais tenso e logisticamente caro. Você que ouve esse podcast, pelo menos desde os tempos da pandemia, já sabe sobre como disrupções em cadeias de suprimentos, produção e logística acabaram jogando a inflação para cima. Especificamente em relação aos preços dos envios de containers, isso está acontecendo mais uma vez agora, ainda não na mesma magnitude do que verificamos naquela época, mas com pressões sobre os preços bastante notáveis nesse presente momento. A diferença é que isso não acontece em função de paralisações advindas de questões sanitárias, mas sim relativas a conflitos armados em atividade. O que isso tudo tem a ver com a economia? Bem, passamos por um 2023 em que os juros lá fora foram subindo e ao final deste mesmo ano, mesmo sem sabermos exatamente quando começaram a cortar os juros, sinalizações bastante diretas foram dadas e dão a entender que os juros irão daí para baixo, porque o esforço da política monetária, ou seja, o esforço de subir os juros com o objetivo de desaquecer a economia e promover uma inflação mais branda, estaria próximo ao final. Como será que o encarecimento logístico e de preços de petróleo impactarão sobre a continuidade desse pensamento de que os juros poderão mesmo começar a cair em 2024? Questão ampla, mas que ficaremos de olhos e ouvidos bastante abertos para que possamos analisar mais adiante para você. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico, nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Fernanda, a Apple está driblando algumas sanções que foram aplicadas em função de algumas patentes que teria desrespeitado. Mas, no fim das contas, o quanto a empresa poderá sair prejudicada por essas mesmas sanções no futuro? Então, Caio, para você ver como essa questão de patente é séria nos Estados Unidos. No dia 26 de dezembro, há pouquíssimo tempo, a Comissão de Comércio Internacional baniu a Apple de vender o Apple Watch Series 9 e o Ultra 2. Isso porque a comissão disse que a Apple estava violando a tecnologia de saturação de oxigênio no sangue, que é uma patente de uma empresa chamada Masimo. E a Comissão de Comércio também ordenou que a Apple parasse de vender qualquer dispositivo importado anteriormente
patente com essa tecnologia violada. Toda essa questão de proibição fez com que a Apple revisse e achasse uma solução para esse problema. E aí, qual foi a solução? Remover essa funcionalidade de medição de oxigênio do sangue para permitir que a Apple continue importando os aparelhos durante essa batalha judicial com a Masimo. E essas versões modificadas do Apple Watch, o Series 9 e o Ultra 2, começaram a ser vendidos nessa quinta-feira e são modelos que foram lançados na época que a Apple lançou o iPhone 15, né? Os lançamentos da Apple costumam ser todo mês de setembro e foram lançados desde essa época e foi aí que começou essa batalha por conta de patente. E por que eu tô dizendo para vocês que isso é muito levado a sério nos Estados Unidos? Não que patente aqui no Brasil não seja. A questão é que lá, pela legislação, para derrubar uma patente, só com a intervenção do presidente dos Estados Unidos. Então, a gente precisaria do Joe Biden intervindo para que a Apple tivesse algum direito sobre a patente dessa funcionalidade. E aí, como que funciona, né? Esses relógios já foram vendidos. Quem já tem o relógio, quando tocar nesse ícone de verificar o oxigênio do sangue, vai ser redirecionado para uma mensagem no site da Apple explicando toda a situação. Durante muitos meses, a Apple esteve envolvida nessa disputa por propriedade intelectual com a Masimo, e em outubro, a Comissão de Comércio Internacional descobriu que esses sensores infringiam as patentes da Masimo. Por que é importante para a Apple não ser paralisada com as vendas dos Apple Watch? Porque no ano passado foi relatado 39 bilhões de lucro de wearables, que são esses dispositivos que a pessoa carrega no corpo. Tanto relógio quanto fone de ouvido são itens de muita relevância dentro da linha de receita da Apple, e porque também com as evoluções de tecnologia, a gente vê um caminho muito mais de tecnologia presente na pessoa sem a necessidade de um hardware, ou seja, é bem provável que no futuro a gente não use necessariamente um quadrado, né, um tablet, um aparelho de celular para se conectar à internet, para interagir, né, para ter experiências online. E aí você ter uma linha de wearables, né, de produtos que a pessoa veste no corpo e fazem parte do corpo, né? Quem nunca ouviu aquela piada de que o celular é a extensão do braço? Então, à medida que a empresa se consolida com produtos para vestir, isso acaba se internalizando na própria marca. Por isso que é muito importante para a Apple não permitir que essa proibição interrompa as vendas de Apple Watch, porque é algo emblemático que a Apple está se empenhando em não paralisar. Apple é uma empresa que, sozinha, tem quase 3 trilhões de dólares em valor de mercado, o que é mais do que 3 vezes a soma de todas as empresas do Ibovespa. Ela é uma das tais Magnificent Seven, que são as 7 empresas de tecnologia e afins que mais puxam os mercados nos Estados Unidos nos últimos anos. As outras são Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla e Meta. E nos últimos trimestres, a Apple tem sinalizado direta e indiretamente que irá se preocupar cada vez mais com a venda dos chamados wearables, que são os itens que você pode vestir e utilizar, como é o caso do Apple Watch e também do Vision Pro, que é um equipamento de realidade imersiva atualmente em pré-venda e que começa a ser distribuído no começo de fevereiro nos Estados Unidos. Enquanto o Vision Pro ainda precisa ser testado pelos usuários, embora todas as 80 mil unidades da pré-venda já estejam esgotadas e a expectativa da empresa é de que mais de 300 mil unidades sejam vendidas apenas em 2024, o Apple Watch já vende em unidades mais do que toda a indústria suíça de relógios junta, e isso acontece desde 2020. Levando em conta todo esse contexto, uma dúvida que vale literalmente algumas centenas de bilhões de dólares é a seguinte: será que a empresa que já entregou tantas evoluções em termos de tecnologia, considerando pelo menos o Mac, o iPod, o iPhone e agora o próprio Watch, conseguirá manter seu status de vanguardista e, na prática, traduzir esse status em valor de mercado continuamente crescente e positivo? Ou o impacto de patentes, como nesse caso específico contado pela Fernanda, reverterá uma trajetória de crescimento notável? Ficaremos atentos para trazer o desenrolar dessa história aqui.
Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise de cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Raquel, como está a situação da desoneração da folha de pagamentos? E por quais motivos vale ficar de olho nisso? Vamos falar sobre a desoneração da folha de pagamentos. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me falou, o que é isso? Que desoneração da folha de quem? É engraçado, a gente que é economista e fica ouvindo isso há muito tempo, a gente acha, desoneração da folha... Mas que raios é isso, né? Vamos começar explicando o que é. Muito simples. É uma política de subsídios, né? Implementada aí pelo governo há muito tempo, que ela vem sendo, se eu não me engano, foi implementada pela primeira vez aí no governo Dilma, e ela foi sendo estendida, né? Renovada. O que ela é? Ela é um desconto no quanto as empresas recolhem de impostos sobre a folha de pagamentos dos seus funcionários. Pra quê? Você está subsidiando alguns setores, né? Qual que era a ideia inicial? Vamos subsidiar, eles vão pagar menos imposto, assim eles vão empregar mais. São os setores selecionados, os setores que em teoria mais empregam, etc. Só que já passou aí anos de que essa política foi implementada e não há nenhum indício, né, de que ela tenha sido bem sucedida no sentido de aumentar a empregabilidade nesses setores. Pelo contrário, né, o que a gente viu foi, enfim, na verdade não é o contrário, né, que eles empregaram menos, mas enfim, não tem aí, tem diversos estudos que mostram que não há uma relação, né, causal aí entre uma coisa e outra, não, isso é o que a gente faz aqui no Brasil, né, diversas políticas que a gente não testa o efeito e continua fazendo elas, né, por mais que elas, né, e quem testou viu que não teve efeito e a gente mantém pra quê? Pra proteger alguns setores, muitos setores que já são protegidos há muitos anos, né, e estão aí vivendo de subsídios. E isso, obviamente, faz com que a gente tenha uma indústria aqui eu falo em termos de produção geral, tá? Não só a indústria manufatureira. Mas que a gente tenha muitos setores improdutivos, né? Porque eles estão ali vivendo à base de subsídios. Muitos deles são protegidos também da competição internacional. Então, você vai protegendo, subsidiando, e você tem aí setores muito menos produtivos do que eles poderiam ser. E a discussão nesse momento é que o governo, ele mandou uma proposta, uma medida provisória, que é aquela, né, que uma vez editada ela já começa a valer, só que o Congresso tem que votar. E aí nessa medida provisória o governo propunha aí mudanças, né, pro plano, então diminuía bastante a desoneração da folha. E propunha, também acabava com subsídios ali pro setor de eventos, que estavam vigentes desde a pandemia, e como os dados mostram, esse setor já se recuperou e já está, inclusive, né, acima dos níveis pré-pandemia, então não tem mais necessidade, né, por exemplo, desse subsídio que estava voltado aí para a recuperação pós-pandemia, e também, né, sugeriu aí, então, em troca, um outro programa mais focalizado, com menos subsídios, que custaria mais barato, né, do que a desoneração da folha, que é muito mais ampla. E aí tá toda uma guerra, né, então quem fala mais alto lá no Congresso, né, fazendo ali o seu papel, e o que a gente vê é que a posição, por enquanto, no momento que eu gravo esse podcast, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é que isso não deve passar, que eles não vão, que eles vão manter a desoneração pelo menos até 2027, que a MP do governo vai ser derrubada, né? Então, assim, tá uma discussão grande. Por que o governo quer fazer isso? O governo quer fazer que a estratégia, né, do governo, como a gente vem falando bastante aqui no Terraço Cast, de ajuste fiscal é pelo lado das despesas. Eles querem, é pelo lado da arrecadação. Eles querem arrecadar mais, não querem cortar despesas, né? Arrecadar mais significa ou novos impostos, etc., ou você cortar subsídios. E nesse âmbito aí da desoneração, querem cortar, né? Só que, sem essa, né, o governo foi até bem sucedido, tá, até o fim do ano passado, em várias medidas que passou para aumentar a arrecadação, mas ainda não vai ser o suficiente, porque o governo, ele prometeu, ao apagar das luzes no ano passado, o Congresso aprovou, junto com a lei de orçamento, de que não ia, que ia ter um limite para o contingenciamento. Porque como funciona? Se a cada relatório bimestral, que é, né, um relatório produzido pelo Ministério da Fazenda a cada 2 meses, se o relatório bimestral ele mostra que a projeção dos gastos em relação à meta e diante da projeção da arrecadação não vai ser suficiente, ou seja, o governo não vai conseguir cumprir a meta que se propôs, a meta de resultado primário, né, a diferença das despesas e das receitas, ele tem que contingenciar, ou seja, tem que segurar alguns gastos. E aí, no apagar das luzes do ano passado, foi determinado que, a gente vai limitar o quanto a gente pode contingenciar. Pode só 20 bi, né? Foi uma manobra um pouco mais
complexa que essa, mas grosso modo foi isso que foi decidido. E como eles não podem contingenciar mais que isso, eles não vão conseguir atingir a meta. Essa medida da desoneração era uma maneira de se aproximar da meta. E aí, se o governo não conseguir aprovar isso, se ele tiver essa MP derrubada, vamos ver se eles tiram mais alguma coisa, mais alguma carta da manga, mas o que está sendo falado é que o governo deve alterar a meta de resultado primário para esse ano para um déficit de por volta de 0,5% do PIB. Mas todo mundo sabe, todas as projeções, o Focus, que na verdade não aparece no Focus, né? O Prisma Fiscal, e você olha aí nas projeções dos principais bancos, etc. Ninguém está acreditando que vai ser um resultado primário zero, né? Ou seja, 0 a 0 a conta. Porque qual é o problema do governo mudar a meta? O problema é que, 19 de janeiro, né, galera? Nem começou o ano do Congresso ainda e já estão falando em alterar a meta. Cara, nem tentou. Então, obviamente que isso enfraquece a credibilidade do arcabouço fiscal, porque se o governo altera a meta, ele também não tem as amarras, né? Porque se o governo não cumpre a meta, ele tem amarras para o ano seguinte, né? As despesas não podem crescer tanto e tal. Se ele altera a meta, ele tira, inclusive, as amarras para os anos seguintes. Então, o arcabouço fiscal começa a ficar inútil, né? Ele acabou de ser aprovado e começa a ficar inútil. E fora que, 19 de janeiro, né? Faria mais sentido o governo esperar o resultado de algumas das medidas, pensar outros planos e tal, daria um pouquinho mais de credibilidade, né? Porque também deixa claro esse revés no Congresso de que talvez o Executivo, né, o Ministério da Fazenda não esteja tão forte quanto se passava a impressão no ano passado conseguindo aprovar tantas medidas. Essa foi uma medida que tocava em setores importantes, setores sensíveis no Congresso, e aí já deu chabu. Então é isso, gente. Mais um capítulo começando esse ano do Brasil e o fiscal. E acompanharemos o quê? As cenas dos próximos capítulos. Essa questão é importante de ser traduzida por motivos que abraçam os dois maiores campos da economia, o macro e o micro. Em termos macroeconômicos, ela envolve a arrecadação, ou melhor, perda de arrecadação. Já em termos microeconômicos, ela envolve os incentivos de diversos setores em se esforçarem para entrar nesse grupo subsidiado e protegido nas próximas rodadas possíveis no futuro. Quando falamos em arrecadação, principalmente se você já acompanha esse podcast há um tempo razoável, a preocupação é dada. As contas públicas não fecham e, em horas como essas, abrir mão de receita é ainda mais preocupante e faz ainda mais falta. Inclusive, cabe lembrar, a ideia de continuidade dessa desoneração foi vetada por Lula, mas o veto foi derrubado pelo Congresso e no apagar das luzes de 2023, Haddad anunciou uma medida provisória voltando a tirar essa desoneração, né? Tudo isso soa como um fio desencapado e traz outro efeito negativo a nível microeconômico. Como quem paga esses impostos sobre a folha deve proceder a partir de agora? O que é que está valendo? A ação correta será pagar em integralidade ou desconsiderar a desoneração ter saído de campo? Já pelo lado macro, infelizmente a realidade é que o esforço de Lula 3 para tentar acertar as contas públicas será basicamente via receitas mesmo. Até agora, Spending Review, tal qual o caviar da clássica canção de Zeca Pagodinho, nunca vimos nem comemos, só ouvimos falar. E no fim das contas, mesmo não termos terminado nem o mês de janeiro, o tal déficit zero já soa como uma piada de péssimo gosto. Essa queda de braço demonstra não apenas uma fragilidade pouco admitida pelo Executivo em lidar com o Congresso, como também mais um capítulo da nossa eterna instabilidade em coisas que, se por um lado parecem bastante sutis, por outro fazem bastante diferença, das contas públicas até mesmo como as empresas contratam nos setores mais intensivos em mão de obra no país. Que fim será que isso terá? Não se preocupe, o que for relevante, nós iremos trazer por aqui. 2024, o ano em que o Terraço Econômico completa 10 anos de existência. Temporada 2024 do Terraço Cast apenas começou. Teremos 4 vinhetas especiais diferentes, você ouviu a primeira hoje, e também apresentaremos um foco ainda mais direto em questões que impactam os mercados. Desde 2023, testamos de maneira sutil a aceitação de tais pautas. E, vendo que a audiência ficou ainda mais qualificada, essa pauta entrou para o campo de assuntos permanentes. Fique com a gente que você não irá se arrepender. Agora vamos nos despedir da dupla que abrilhantou este 411 do Terraço Cast. Obrigado, Raquel.
É isso, gente. Por hoje eu fico por aqui e a gente se ouve e se fala semana que vem. E obrigado, Fernanda. Muito obrigada pela sua audiência. Eu fico muito feliz de saber que você chegou até o final deste episódio. E você sabe que pode me encontrar lá no TikTok, no @sigafefo. A gente se vê falando desses assuntos super interessantes da nossa economia. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.